Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos fazer a leitura do último capítulo do livro de Romanos, capítulo 16, a carta de Paulo aos Romanos, amém? Nós vamos orar para dar início a essa live. Lembrando sempre a vocês que não deixem de dar um pulinho no canal do YouTube, curtir, comentar, compartilhar, caso vocês queiram, fiquem à vontade. Mas se inscrevam no canal, deixe lá o seu joinha, para que o YouTube me entenda que esse conteúdo ele é relevante e que precisa ser levado para alcançar mais pessoas. Que a gente faça isso para a glória de Deus, para a glória do Pai. Amém? Então vocês estarão ajudando, glorificando ao Senhor, fazendo com que esse canal permaneça no ar. Tá bom? Então hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos terminar o capítulo 16 do livro de Romanos. Vamos orar para começar a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia que o Senhor nos deu com exclusividade para cada um de nós. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto porque o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração, porque o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o primeiro e o Senhor é o único em minha vida, na vida dos meus irmãos. Cuida, Senhor, desse estudo, cuida, Senhor, das palavras que sairão da minha boca, que o teu Espírito esteja presente, me orientando, me dando sabedoria, discernimento, para ler a tua palavra e fazer alguns comentários, Pai. Que estejamos com o nosso coração aberto para receber essa palavra e que a gente guarde em nossos corações para que possamos colocá-la em prática. Amém? Que o teu Espírito, Senhor, invada este ambiente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura. Em seguida eu faço os meus comentários, tá bom? Começando esse capítulo, dizendo que o capítulo 16 é o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, que o versículo 1 ao 16 é uma saudação aos irmãos, é o que ele faz, dá uma saudação aos irmãos. Do verso 17 ao 20, Paulo recomenda recomendação contra aqueles que causam divisão. E do 21 ao 27 são as saudações finais. Tá bom? Então nós vamos ler e logo em seguida eu vou fazer alguns comentários. Ok? Então vamos, assim diz a palavra do Senhor. Recomendando-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que vocês vier a precisar, que ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo da província da Ásia. Saudem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saudem Andrônico e Junias,
meus parentes e companheiros de prisão, pois quais são bem conhecidos, pois os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saudem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem o da casa de Aristóbulo. Saudem meu parente Herodião. Saudem os da casa de Narciso, que são no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saudem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, irmão, e o irmão Quarto. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este, Deus único, sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. E aí, nós terminamos aqui o capítulo 16. Agora eu vou dar as minhas considerações, vou falar alguma coisa em relação a esse último capítulo. Nesse capítulo 16, Paulo dedica tempo para enviar saudações a todos os irmãos que o ajudaram e o ajudam na pregação do Evangelho. Isso nos mostra que não importa o quão bons sejamos, precisamos de ajuda e somos melhores trabalhando em grupo, trabalhando em equipe. Paulo já lá atrás já dizia isso, né? Que não importa se o quão bom nós sejamos, quanto de capacidade nós temos. Precisamos da ajuda
uns dos outros, somos melhores trabalhando em equipe. Sempre ocupado com a comunhão da igreja, Paulo faz um alerta aos que procuram causar divisões entre os irmãos. E é importante, ele fala que é importante que sejam tratados. E Paulo vai nos falando que esse último capítulo, esse capítulo 16, seja bem-vindo, Sidney. Deus abençoe. Esse capítulo 16 é um capítulo muito bom, é um dos meus preferidos, porque nele eu vi e eu vejo a humanidade e no relacionamento. A gente precisa nos relacionar, nós precisamos nos relacionar com o irmão. Como Paulo disse aqui, nós não podemos acharmos que somos bons o suficiente para não ajudar, não aceitar a ajuda de outros. Trabalhar em equipe é muito melhor, é muito mais produtivo. E ao ler esse capítulo, eu não vi milagres, eu não vi ressurreição, ou mesmo pregação formidável. Reparem, né? Que nesse capítulo a gente não vê nada disso. Mas com certeza eu vi onde tudo isso começa, com bons relacionamentos. Precisamos ter bons relacionamentos em qualquer lugar. Na igreja, precisamos nos relacionarmos bem com a nossa família, precisamos nos relacionar bem com a nossa casa, com todas as pessoas da nossa casa. É isso que Paulo nos ensina nesse último capítulo. Eu vi que até alguém como o apóstolo Paulo, tão sábio, tão dependente de Deus, tão servo de Deus, né? Ele precisa de pessoas por perto. Ele precisa de pessoas que o ajudem a continuar o seu ministério, porque sem essas pessoas ele não conseguiria fazer o que ele fez bem sozinho, não tem como. A gente precisa de pessoas para avançar. E nisso eu glorifico a Deus que determinou um capítulo inteiro de seu livro sagrado para nos ensinar sobre isso. Como é maravilhoso, né? Paulo nos ensina no seu último capítulo o quanto é necessário a gente não fazer divisões na igreja, tomar cuidado com pessoas que querem causar intrigas. Ele fala para que a gente se afaste, mas que a gente viva em união, para que a gente possa trabalhar em equipe. Nenhum ministério vai à frente se não for em equipe e se não for ungido pelo Pai. Não adianta você ser levantado em algum ministério, mas não ter a unção. Se a unção não estiver com você, esse ministério não vai durar. Então precisamos da unção do Pai e da ajuda dos irmãos, para que o ministério avance e assim ganhemos mais almas, mais membros, mais pessoas que estejam dispostos a seguir o caminho. É bem isso, a seguir o caminho. Então aqui vemos Paulo agradecendo, recomendando e abrindo o coração para outros irmãos e irmãs, a quem ele chama pelo nome. E é isso que Paulo nos ensina. Ele nos ensina nesse último capítulo, nos aconselhando a ter cuidado com as dissensões dentro da igreja, a ter cuidado com pessoas que querem criar casos. A gente precisa observar essas coisas e nos afastar. Aqui diz assim, o conselho que Paulo dá. Peço que notem bem aqueles que provocam divisões
e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Então, tudo que não provém do Senhor, tudo que não está baseado na Sagrada Escritura, no livro da vida, a gente deve eliminar, a gente deve se afastar. Então, Paulo deixa aqui bem claro esse conselho, né? E é isso, gente, esse capítulo 16 foi edificante porque aqui ele faz as suas saudações finais, saudações pessoais, dá os seus conselhos finais e nos ajuda, né, a entender o sentido da humanidade, o sentido da humildade, do relacionamento, quão é importante a gente, como é que eu vou falar? Como é importante a gente criar um relacionamento e manter esse relacionamento. A gente precisa de pessoas caminhando ao nosso lado. A gente não consegue chegar lá sozinho. A gente precisa, sim, do outro. Amém, irmãos? Não acha aquele que se acha, né? Porque tem mais conhecimento, porque é o chefe da liderança. Não ache ele que não precisa de ninguém. Porque nada continua se não tiver uma equipe por trás. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Amém, irmãos? Então é isso. Nós terminamos o capítulo 16 da carta de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. E amanhã a gente começa a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Então vamos orar para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por mais um estudo, gratidão por ter terminado a leitura desse livro tão especial, desse livro tão abençoado, que é a carta de Paulo aos Romanos. Que bênção, Senhor. É aprender, é conhecer mais e mais sobre Ti. É aprender com o apóstolo Paulo como devemos agir, como devemos nos portar, o quão devemos ser humildes e obedientes a Ti. Obrigada, Senhor, que esse estudo abra entre nossas mentes e que a gente tenha sabedoria em absorver, em entender, e que a gente guarde esse estudo em nossos corações, colocando em prática o trabalhar em equipe, colocando em prática a humanidade, colocando em prática a humildade, colocando tudo que Paulo, seu apóstolo, nos ensinou. Pai querido, agora eu peço também pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu venho clamando, Senhor, eu venho clamando e continuarei clamando por esse estado tão sofrido. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas, muito além daquilo que nós podemos ver, porque os nossos olhos são olhos humanos, mas o Senhor não, o Senhor vê além. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. E o Senhor sabe a verdadeira realidade do estado do Rio Grande do Sul. Então abençoa aquele povo sofrido, Senhor. Abençoa os voluntários que estão aí dispostos a reconstruir o estado, que estão dispostos a ajudar na limpeza das casas, aos voluntários que estão cuidando dos abrigos, Pai. Cuida dos nossos idosos, das nossas crianças, das mulheres. Cuida, Senhor, para que nenhum homem mau se aproveite da fragilidade de cada um que está ali dentro. Cuida também dos nossos governantes, Senhor. Que eles tenham temor, que eles tenham discernimento
com toda a doação que chega às mãos dele, que eles usem para benfeitoria do Estado, que eles não desviem nenhuma verba para uso próprio. Pai, cuida dos seus governantes, que eles tenham temor a Ti, porque o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus justo. E na Tua palavra diz que o Senhor repreende como uma coroa de fogo na cabeça daqueles que fazem o mal, naqueles que praticam o mal. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor continue cuidando e abençoando a esse estado que sofreu tanto com as inundações. Agora eu oro também, Senhor, para aquele que está aqui online comigo, que está presente. Eu oro, Senhor, para a vida da Sidney, eu oro pela vida dela. Ela está aqui online, Senhor. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame, Senhor, bênçãos sobre a vida dela. Que o Senhor derrame a unção da saúde, que o Senhor derrame a provisão, porque o Senhor conhece o coração da sua filha, o Senhor conhece a necessidade da sua filha. Derrama na minha vida também, Senhor. Porção de saúde, porção de provisão financeira. Derrama, Senhor, derrama mais do que provisão material, derrama nas nossas vidas provisão espiritual. Que o Teu Santo Espírito esteja sempre, sempre nos guiando, nos orientando, nos dando sabedoria e discernimento para lidar com tudo, absolutamente tudo que viermos a passar. Abençoa aqueles que não estão aqui online, ao vivo, mas que irão assistir essa live gravada. Abençoa cada irmão, Senhor. Abençoa cada irmão. É o que eu oro. Continua conosco esse dia até a hora final. Cuida da nossa noite. Guarda o nosso sono. Acampa os Teus anjos em nossa casa, no nosso quarto, em nossa vida. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmã. Amém. Deus abençoe você, Sidney. Deus abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser e assim Ele permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.